Alana chegou a Goiânia em uma manhã seca, de céu claro e vento quente. O ônibus parou na rodoviária pouco depois das 6 horas, mas a cidade já parecia acordada há muito tempo. Ela desceu com cuidado, segurando uma mala simples, dessas que carregam mais necessidade do que escolhas. Não conhecia ninguém ali. Não tinha amigos. Não tinha apoio. Tinha apenas um endereço anotado em um papel dobrado várias vezes e a promessa de um trabalho fixo. Para Alana, aquilo já era mais do que suficiente. O trajeto até o bairro onde ficava a casa do Sr. Alberto foi silencioso. O motorista falava pouco. Ela observava pela janela ruas largas, prédios novos, comércios abrindo as portas. Tudo parecia distante da vida que conhecia. Quando o carro parou diante do portão alto, cinza e imponente, Alana sentiu o peso do lugar antes mesmo de entrar. A casa não chamava a atenção por luxo exagerado. Chamava pela sobriedade, pela rigidez. Era o tipo de casa que não convidava, apenas aceitava. Ela respirou fundo antes de apertar o interfone. Aquele gesto simples parecia marcar uma mudança definitiva em sua vida. O portão demorou alguns segundos para se abrir. Quando finalmente se moveu, Alana avistou um jardim amplo, bem cuidado, mas estranhamente sem flores coloridas. Predominavam tons verdes e neutros. Um homem surgiu no caminho de pedras. Alto, postura firme, cabelos grisalhos alinhados. O Sr. Alberto. Ele a observou com atenção silenciosa. Não havia curiosidade exagerada, nem simpatia forçada. Apenas avaliação. Confirmou o nome dela, perguntou se tinha referências. Ela respondeu com objetividade. Ele fez um gesto curto com a mão, indicando que entrasse. A casa por dentro era ainda maior do que parecia por fora. Pé direito alto, corredores longos, móveis de madeira escura, escolhidos com critério e distanciamento. Nada fora do lugar, nada acolhedor. O silêncio era constante. Não um silêncio tranquilo, um silêncio pesado, antigo, como se tivesse se acumulado ao longo dos anos. O Sr. Alberto explicou as funções de Alana sem rodeios. Limpeza geral, cozinha simples, organização. Repetiu mais de uma vez a palavra discrição. Não perguntou muito sobre a vida dela, não comentou nada sobre a própria. Não mencionou a esposa, mas a ausência dela estava em toda parte. A mesa de jantar sempre posta para uma pessoa, um quarto fechado no final do corredor, uma poltrona vazia próxima à janela. Alana percebeu tudo, mas não comentou. Começou o trabalho no mesmo dia, tirou os sapatos ao entrar na área de serviço, prendeu o cabelo, arregaçou as mangas. Trabalhava com cuidado, sem pressa desnecessária, sem barulho. Enquanto limpava, notava pequenos detalhes que denunciavam abandono emocional. Plantas vivas, mas sem atenção recente, relógios parados em horários diferentes, livros caros nunca abertos. A casa era mantida, mas não era vivida. O Sr. Alberto saía cedo, voltava sempre à noite, comia sozinho. Nos primeiros dias, quase não trocavam palavras além do necessário. Ainda assim, Alana sentia que ele percebia sua presença. Não reclamava, não corrigia, apenas observava. Em uma tarde, enquanto organizava a biblioteca, Alana encontrou uma fotografia emoralhada, colocada de forma discreta atrás de alguns livros. Nela, o Sr. Alberto aparecia mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher elegante. Era um sorriso real, aberto, diferente de tudo o que ela tinha visto nele até então. Alana segurou a foto por alguns segundos, sentiu respeito e devolveu exatamente ao mesmo lugar. Naquela noite, preparou o jantar com algo diferente. Nada sofisticado, comida simples, feita com cuidado e memória. O Sr. Alberto sentou-se à mesa como sempre, provou a primeira garfada, depois a segunda. Comeu devagar. Não comentou nada, mas pela primeira vez não se levantou imediatamente após terminar. Ficou sentado por alguns minutos, em silêncio. Alana observava à distância. A casa, ainda sem perceber, começava a respirar de novo. Os dias seguintes se organizaram em uma rotina silenciosa, mas diferente. Alana passou a acordar antes das 6, preparava o café, organizava a cozinha
e só então começava a limpeza pesada. A casa respondia lentamente à presença dela. Não mudava de forma brusca, mudava em detalhes. O Sr. Alberto começou a perceber essas mudanças sem admitir. A casa cheirava diferente, não a produto de limpeza, a cuidado. As refeições passaram a ter horários mais definidos. Ele chegava um pouco mais cedo, não avisava, mas chegava. Sentava-se na sala antes de subir para o escritório. Ligava a televisão, mas raramente prestava atenção. Era como se precisasse apenas de um som de fundo para não ficar sozinho com os próprios pensamentos. Alana circulava pela casa com discrição. Sabia quando se afastar, sabia quando sua presença não incomodava. Em alguns momentos, eles se encontravam na cozinha. Trocas rápidas de palavras, comentários simples. O calor daquele mês estava intenso. Sr. Alberto comentou que Goiânia parecia mais quente a cada ano. Alana respondeu que o clima sempre foi assim, mas que a gente aprende a lidar. Ele concordou com um leve aceno de cabeça. Nada além disso. Mas havia algo novo. Humanidade. Em uma tarde chuvosa, algo raro naquela época do ano, o Sr. Alberto não saiu para trabalhar. Passou a manhã no escritório. Andava pela casa com passos mais lentos. Alana percebeu a inquietação. Não perguntou nada. Quando entrou na cozinha, ela estava preparando o café. O cheiro se espalhava pelo ambiente. Ele parou perto da porta. Ficou ali por alguns segundos. Comentou que aquele cheiro lembrava algo antigo. Alana disse que era a receita da mãe. Café forte, sem frescura. Ele sorriu de leve. Um sorriso quase imperceptível. Disse que a esposa gostava exatamente assim. Forte, sem açúcar demais. Foi a primeira vez que ele falou dela. Não houve peso excessivo, nem drama, apenas constatação. Alana ouviu em silêncio. Não tentou consolar, não fez perguntas. Aquilo criou uma abertura. Nos dias seguintes, pequenos fragmentos do passado surgiram. Nunca de uma vez, sempre aos poucos. Ele mencionava viagens, comentava como a casa era cheia quando a esposa recebia visitas. Dizia que depois da morte dela, tudo pareceu grande demais. Alana escutava, não opinava, não julgava. A confiança se estabelecia ali, na escuta. Ela também falou um pouco de si, da infância no interior, da necessidade de trabalhar cedo, da decisão de sair de casa para ajudar a família. Não romantizou a própria história, apenas contou. O Sr. Alberto passou a enxergá-la além da função, não como criada, como presença. Começou a chamá-la pelo nome com mais frequência, perguntava se estava bem, se precisava de algo. Respeito se transformava em cuidado. Mas junto com isso, algo mais crescia, algo que ambos evitavam nomear. Havia momentos em que os olhares se cruzavam por tempo demais, momentos em que o silêncio ficava denso. Sr. Alberto sabia que não deveria ultrapassar limites. A diferença de posição social era clara. Alana também sabia. Mesmo assim, sentimentos não obedecem regras. Em uma noite depois do jantar, ele permaneceu à mesa, chamou Alana. Agradeceu pelo trabalho. Disse que a casa não parecia mais um lugar abandonado. Disse que ela mudara o clima de tudo. Alana sentiu o peso daquelas palavras. Baixou os olhos. Respondeu apenas que fazia o que precisava ser feito. Mas por dentro, algo se mexeu. Naquela noite, ambos dormiram mal. Pensamentos demais, silêncios longos. O que não era dito começava a exigir decisão. A mudança começou de forma silenciosa, como quase tudo naquela casa. Não houve anúncio, não houve discussão imediata. O Sr. Alberto recebeu a proposta em uma manhã comum. Um investidor interessado na mansão, valor alto, liquidez rápida. Era a oportunidade perfeita para encerrar um ciclo. Ele leu o documento sentado no escritório, olhando pela janela por longos minutos. A casa parecia calma naquele dia, organizada, viva. Algo que não existia antes. Chamou Alana no fim da tarde. Ela entrou no escritório com respeito, mantendo a postura profissional. Ele pediu que se sentasse. Isso já era incomum.
Disse que estava pensando em vender a casa, que talvez fosse hora de mudar de cidade. Recomeçar. Alana ouviu em silêncio. O coração apertou, mas o rosto permaneceu sereno. Ela entendeu imediatamente o que aquilo significava. O trabalho acabaria. A convivência também. Talvez fosse o melhor. Talvez fosse o certo. Naquela noite, Alana demorou a dormir. Pensou se estava se envolvendo demais. Se deveria pedir demissão antes que algo se tornasse irreversível. O Sr. Alberto também não dormiu. Andou pela casa, passou pelo corredor, parou diante do quarto fechado da esposa. Percebeu algo que evitava admitir. A casa já não doía como antes. Na manhã seguinte, chamou Alana novamente. Disse que não venderia a casa. Disse que percebeu que ainda havia vida ali. Que fugir não era recomeçar. Olhou para ela com sinceridade, sem autoridade, sem barreiras. Dias depois, convidou Alana para caminhar no jardim. Não como patrão, como alguém que precisava falar. Contou da solidão, do medo de seguir em frente, da culpa por sentir algo novo. Alana respondeu com honestidade. Disse que nunca planejou mudar o destino de ninguém, que só quis trabalhar com dignidade. O silêncio entre eles foi longo, mas não pesado. Ele disse que ela não era apenas uma criada, que tinha mudado tudo. Não houve declarações exageradas, nem promessas imediatas. Houve cuidado. Decidiram ir devagar. Primeiro ajustaram limites. Alana deixou de ser funcionária da casa e passou a trabalhar em outro imóvel do Sr. Alberto. Depois permitiram que a amizade fosse assumida, que o afeto existisse sem pressa. A cidade comentou. Alguns julgaram. Outros entenderam. Mas dentro daquela casa, agora viva, havia paz. Alana não chegou para mudar um destino. Mas ao ser quem era, mudou tudo. O barão viúvo não encontrou um milagre. Encontrou presença, escolha, coragem. E isso foi suficiente.